Com o agravamento da crise sanitária, o consumo remoto também cresceu consideravelmente, ampliando os riscos de fraudes e a privacidade. Como lidar com essa situação? Que outros impactos econômicos e sociais surgiram com a pandemia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um especialista em direito do consumidor, o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da primeira vara de efeitos tributários do Estado e hoje convocado como juiz da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Fábio, obrigado por nos atender. Um prazer falar com o senhor aqui novamente. João, eu que agradeço o convite, um abraço a todos. É sempre uma alegria muito grande poder dialogar sobre o consumidor com todos. Muito bem. E a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da AMAGES e envie no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Doutor Fábio, como que a pandemia, então, afetou as relações de consumo, já que houve mudanças, né, várias, com lojas físicas fechadas? Quais foram os impactos econômicos e sociais sobre as relações de consumo? João, nós não podemos esquecer que a pandemia foi um diferencial em todas as áreas do direito. A professora Rosângela Cavalazzi, do Rio de Janeiro, ela cunhou uma frase há um tempo atrás muito interessante e digna do momento. A pandemia acelerou o tempo, a pandemia acelerou o direito. Fez com que aquelas relações que nós tínhamos até então vivenciado obtivessem uma mudança radical a partir da instalação dessa pandemia e das novas realidades sociais. Mas nós não podemos esquecer que o direito do consumidor, fundado no nosso Código de Defesa do Consumidor da década de 90, é uma norma de princípios, uma norma avançadíssima para a época e continua avançado 30 anos depois da sua entrada em vigor, que foi agora no mês de março. Então, nós estamos com um momento extremamente novo, com novas relações sendo firmadas, novos relacionamentos sociais sendo construídos, mas nós temos uma oferta de proteção do consumidor que se mantém e se perpetua nesse momento, logicamente, dentro da nova realidade social imposta pela pandemia, mas com fundamentos jurídicos, princípios firmados ainda no nosso já trintenário Código de Defesa do Consumidor. Apesar de estar sendo uma lei até com 30 anos, a lei nova, mas e o senhor disse que era muito avançada, mas vai requerer, vai impor aí, de qualquer forma, uma atualização, uma modernização em função dessa nova realidade, digamos assim. Indubitavelmente, a sociedade avançou muito nos últimos 30 anos. Né? O Código de Defesa do Consumidor ele tem tentado passar por aprimoramentos. Na década passada, o Senado constituiu a comissão para poder avançar o Código, aprofundar essas atualizações. As autorizações passaram pelo Senado, enquanto atualmente em votação na Câmara, principalmente o projeto de lei 3515 de 2015, que esperava ter sido votado no final do ano passado, provavelmente deve ser votado pelos deputados ao longo desse ano, né, que trata de uma questão extremamente importante agora no momento de pandemia, que é o caso do superendividamento do consumidor, que se vê, às vezes, cobertos de demandas de cobrança, mas sem poder, muitas vezes, exercer o trabalho exatamente no fundamento social de precaução de todos, de manutenção das atividades em casa, de mudança de paradigma de condições de trabalho que a própria pandemia impulsionou. O Código, sim, tem que avançar, as realidades mudaram, e a gente espera que, aos poucos, o legislador venha fazendo essas mudanças pontuais que devem ser feitas. Na falta, então, dessa legislação atualizada, né, prevaleceu o quê? A negociação ou o judiciário precisou intervir? A negociação sempre é um fator importante e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem estimulado muito com a implantação de inúmeros sejusques ao longo do estado inteiro. Praticamente uma grande maioria das comarcas hoje estão estruturadas com esses centros de conciliação e mediação. O próprio CNJ tem trabalhado de forma expressiva para que se haja esse fundamento, essa busca pela conciliação, e o Código de Processo Civil de 2015 também veio com o fundamento da conciliação. Lógico que a gente não vai tratar o Código de Defesa do Consumidor como uma lei que está ultrapassada, ao contrário, ela está totalmente atual. E, sim, graças à sua atualidade, demandas inúmeras vêm chegado ao Poder Judiciário acerca dessas situações de consumo envolvendo o período da pandemia, né?
principalmente questão do setor aéreo, questão de shows, eventos, né, entregas, que mudaram-se muito os fundamentos de compra e venda, principalmente na relação do comércio, que não deixou de ser um comércio aberto para ser um comércio muito mais virtual, e nós não temos uma lei específica sobre o comércio virtual, ainda estamos presos num decreto de 2012, para que tratassem essas questões de formas mais frequentes no judiciário. Mas o judiciário tem sido, sim, um receptor de inúmeras demandas nesse momento envolvendo relações de consumo na pandemia. Foi como o senhor já disse, né, que uma das situações de maior preocupação está no aumento de fraudes nessas operações feitas eletronicamente, né? Precisa orientar o consumidor. Que tipo de ferramentas de informação e de conscientização podem ser usadas nesses casos? O consumidor tem que estar sempre atento, principalmente no uso eletrônico dos meios de comunicação, os meios modernos de aquisição de produtos. Além daquela possibilidade de fraude no envio de produto, o consumidor tem que estar atento para aquelas situações em que ele faz, às vezes, compra com cartão de crédito e não recebe o produto. E, muitas das vezes, se ele não se atentar, o cartão de crédito continuará debitando as parcelas quando ele faz a compra parcelada. Então, o consumidor tem que estar atento. Não podemos esquecer que, ao lado do consumidor, existe uma estrutura imensa e muito bem consolidada no país dos PROCONs, que são os locais que podem ser utilizados pelo consumidor para solução administrativa e de forma eficiente. É uma solução administrativa, mas que tem um respaldo, uma confiabilidade imensa. Ao lado do judiciário, tem sido um ponto de apoio e de proteção dos consumidores ao longo desses 30 anos. Sim, é uma maneira de aumentar a confiança, né, dos consumidores nos mercados online. E essas novas regras de proteção aos consumidores em operações de comércio eletrônico, né, precisam proteger a privacidade, a transparência de informações que são prestadas pelo consumidor ao fornecedor, né? Sim, sem dúvida. De modo que a legislação assim tem sido feita, assim ela foi implantada, para que o consumidor possa ter toda a segurança e toda a privacidade no trânsito eletrônico de suas informações. Até porque é uma legislação que pune aqueles que desobedecerem essas regras, de modo que o consumidor possa estar garantido de que a aquisição de produtos por via eletrônica ela será feita da forma mais eficaz possível e com garantia de que, havendo problemas, ele pode efetuar a devolução dos produtos, ele pode efetuar o ressarcimento necessário dos valores pagos ao fornecedor. Já neste ano mesmo, né, mais de 200 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados ilegalmente, né? Vazamentos aí que incluem CPF, até CNPJ, né? Isso traz muitos riscos aí de fraudes para tanto a pessoa física como a pessoa jurídica? Não, indubitavelmente traz risco de fraude. O vazamento de qualquer dado pessoal sempre é muito perigoso e demanda toda a cautela, tanto do Judiciário, quanto do Ministério Público e das organizações policiais. Porque o consumidor, às vezes, ele se vê pego em situações de fraude, em situações de utilização do seu nome indevidamente, sem que seja sua vontade. Mas o aspecto legal brasileiro, a forma estruturada como está o próprio Código de Defesa do Consumidor e a lei de dados, também permite com que o consumidor possa ter retorno eficaz quando ocorrem esses vazamentos, como foi o caso célebre desse vazamento de mais de 200 milhões de dados. Agora, como ficaram as restrições, doutor Fábio, de cobertura de seguro assistência médica, seguro de vida, invalidez permanente, em função desse estado de emergência de saúde pública por causa da pandemia? É uma questão extremamente importante, como ficaram os planos de saúde, as questões atinentes à saúde do indivíduo em relação à pandemia. Nós temos um sistema montado em que se baseia num órgão regulador, que é a ANS, que tem trabalhado, de certa forma, com efetividade nesse momento, fazendo com que os planos possam atender às demandas que surgiram com a pandemia e outras demandas que perpetuam, que nós não podemos esquecer que existem outras demandas de saúde que continuam ocorrendo frequentemente, né? Mas temos que estar também atento a realidades locais, que às vezes não são todas de um país. Nós passamos por um pico de pandemia em Manaus, quando nós não tínhamos esse pico de pandemia em Minas Gerais ou em Belo Horizonte, e agora nós estamos encontrando exatamente o inverso. A situação de Minas está naquilo que o governo do estado chama de onda roxa, e a situação do Amazonas está mais tranquila. Então, nós temos que verificar as realidades locais para ver como esses contratos de saúde estão sendo analisados dentro daquele momento que se passa.
No geral, existem demandas no judiciário, as demandas continuam chegando, mas o Código de Defesa do Consumidor continua sendo um aporte suficiente e garantidor daqueles contratantes de plano de saúde, ao lado também da visão da ANS, que tem formulado regras, às vezes, um pouco rígidas demais para com o consumidor, mas que tem garantido o funcionamento do sistema ao longo desse ano de pandemia. Tentou-se, por exemplo, dar um prazo de 90 dias para os devedores de plano de saúde, né? Mas parece que não foi para frente. Essas pessoas, os devedores, aí, podem ir para a lista de cadastros negativos? Bruno, nós temos que lembrar o seguinte, e essa é uma teoria que tem sido abarcada desde o início da pandemia, o ano passado. Nós vivemos um momento extremamente sui generis no direito mundial, não vou dizer só brasileiro, em que as relações foram atravessadas por uma situação de calamidade de saúde de uma forma nunca vista antes. E não se adianta querer comparar a pandemia do Covid com a pandemia da gripe espanhola do início do século passado. Por quê? Porque, embora fossem duas pandemias, as relações sociais do século XXI são diametralmente diferentes daquelas existentes no início do século XX. Hoje, o fato da pandemia se espalhar de forma tão brutal e rápida, além das inúmeras relações sociais, eletrônicas, econômicas que envolvem o mundo, fizeram com que o momento tivesse um upgrade muito grande de relações jurídicas sendo atingidas, ao lado que na pandemia do início do século passado, isso veio ocorrendo de forma mais lenta. Então, a pujança com que a pandemia atingiu as relações sociais fez com que ela atingisse de forma igualmente as relações jurídicas. Nisso se criou um consenso quase que mundial de que essas relações merecem um tratamento mais solidário. E talvez a Alemanha tenha sido um grande inspirador disso com a sua lei de emergência, em que começou a tratar com solidariedade tanto o contratante quanto o contratado, para que as pessoas pudessem, da melhor forma possível, entendendo as realidades sociais, econômicas e jurídicas um do outro, buscassem um equilíbrio. No Brasil também nós passamos por isso, né? Exemplo clássico foi a impossibilidade de despejos na lei do ano passado, para que o locador e o locatário tivessem um equilíbrio de relações e se entendessem solidariamente nessa dificuldade de momento. Me parece que esse tem sido o caminho dos planos de saúde também. Há uma solidariedade de fundamento. Lógico que se sabe, né, que o plano de saúde no sistema capitalista também precisa do fundamento econômico, mas ele não sobrevive sem o cliente. E há um equilíbrio que se deve se buscar nessa solidariedade entre o fornecedor e o consumidor naquelas relações em que, afetado de forma brutal pela pandemia, a incapacidade momentânea de pagamento ela pode ser postergada em diálogo entre as partes e, se for necessário, com chamamento do judiciário para equilibrar essa relação aparentemente rompida. Ao contrário da atual pandemia, a do século passado, não havia, talvez, uma judicialização da saúde tão forte como acontece hoje, né? Sim, não havia o fundamento de direito justificável, né? Não se havia essa expectativa de demanda jurídica que se tem hoje em dia. É lógico que o Brasil é um país com inúmera demanda judicial em todas as áreas do saber, mas nós sabemos que isso também é um respaldo da nossa Constituição Cidadã, que ofertou ao cidadão a possibilidade de discussão em judiciário das questões que lhe afetam. A própria evolução do direito e da sociedade, né? Doutor Fábio, sem dúvida, sem dúvida. E na área educacional, como é que o senhor avalia o impacto? Foi muito grande por conta da pandemia? Sem dúvida, Orion. Principalmente no primeiro momento em que as escolas, principalmente as particulares, né, se viram fechadas, embora elas reagissem de forma extremamente rápida e eficaz. Você imaginar que, em pouco tempo, as escolas retornaram o ensino, ainda que modo virtual, por aula online, foi uma conquista que jamais seria imaginável nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado. A agilidade com que as escolas apresentassem respostas foi muito interessante. Ao mesmo tempo, havia uma discussão muito grande, até com a indicação do próprio Ministério Público, de como se deveria o consumidor comportar em relação a essas escolas que não estavam mais oferecendo o ensino presencial. Porque nós temos faixas etárias diferentes nas escolas e comportamentos diferentes dos consumidores em relação às faixas etárias. O aluno que está fazendo uma faculdade particular, do aluno que está no terceiro ano, preparando para o Enem, aquele que está no ensino fundamental ou no ensino inicial, quase creche, tem comportamento diferente. Às vezes, a aula online não atende a todos de forma igual.
Então, nós tivemos um início de muitas demandas, de preocupação a respeito disso. O Ministério Público acabou oferecendo alguns caminhos, algumas soluções, e buscou-se um consenso de que a estrutura melhor para todos era a continuação regular dos contratos, trabalhando-se de forma equilibrada a solução desses litígios, com redução, às vezes, de custos para as escolas e redução das mensalidades para os pais e para os alunos, a fim de que se perpetuasse, né, aquela prestação de serviço. Dentro daquilo que eu falei anteriormente, Orion, de que haveria uma necessidade de uma solidariedade, ela se estabeleceu nas relações das escolas de forma quase que natural, em que não interessava o aluno perder a escola e não interessava a escola perder o aluno. Isso foi trabalhando ao pouco com a participação dos pais, né, que se engajaram nesse projeto, embora hoje discutam-se muito a volta das escolas presenciais, isso é uma realidade que tem acontecido no mundo, a própria organização, a própria Unesco tem trabalhado a respeito disso, para que se possa fazer com que essa forma de contratar existente entre aluno e escola ela possa ser restabelecida o mais rápido possível. Doutor Fábio, nós estamos na reta final do nosso programa, mas eu tenho mais uma questão para o senhor. O senhor falou há pouco da questão do superendividamento, né? A oferta de dinheiro é muito grande na área eletrônica e o telemarketing liga o dia inteiro, final de semana, oferecendo de tudo. Isso não tem controle, né? Como é que vai lidar com isso? Essa é uma realidade, Orion, que infelizmente não é só uma realidade brasileira. Embora nós, brasileiros, precisamos de uma legislação específica a respeito disso. Nós temos trabalhos fora da lei, trabalhos fundados em criações de tribunais, como o Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Paraná, o Tribunal de Brasília, em que estruturas de combate ao superendividamento foram criadas ao longo dos anos, exatamente por não desconhecer essa realidade. Ao passo que a Europa já caminha com legislação específica, os Estados Unidos também, nós, brasileiros, estamos trabalhando desde 2015 na busca de um equilíbrio a respeito dessa situação. Porque é verdade, até porque nós vivemos num mundo do consumo, em que o consumo é oferecido imediatamente, a cada minuto para nós, quer seja por mensagem de WhatsApp, quer seja dentro dos aplicativos de rede social como Instagram e Twitter, quer seja através de SMS. Momentaneamente, a cada momento, nós recebemos ofertas de novos produtos, novos consumos, e até porque nós vivemos numa sociedade, naquela sociedade que Bauman chamava de sociedade líquida, em que a compra e a aquisição de bens muitas vezes se faz de forma desnecessária, né? Isso importa em engajamento de quantias, importa muitas das vezes em superendividamento do consumidor, muitas das vezes também, não porque ele simplesmente sai comprando, mas porque fatores outros de boa-fé o levam a superendividamento, perda de emprego, situação de saúde, né, problemas na família. Então, cada caso deve ser tratado, e a legislação que se pretende seja aprovada no Congresso, ela trata exatamente disso. Não é uma proteção ao mau consumidor, é uma proteção ao consumidor de boa-fé, ao consumidor que busca se reestabelecer no mercado, né, esse mercado do qual todos nós fazemos parte, mas de forma tranquila, equilibrada, em que o credor saiba que ele vai pagar, ele saiba que ele deve pagar, mas pagar dentro das suas reais necessidades. Muito bem, colocar um freio nesse telemarketing, né? Doutor Fábio, que indicação de leitura o senhor tem para a nossa audiência, por favor? Bem, a indicação de leitura é uma indicação de leitura técnica e da área específica de direito do consumidor. É um livro do Cristiano Smith, eu trago aqui, não sei se vocês conseguem ver, sobre o consumidor hipervulneráveis, né? A proteção do idoso, que me parece um conceito necessário que se tenha. É uma categoria, muitas das vezes, massacrada na realidade econômica brasileira. Aquelas pessoas que trabalharam, labutaram para sustentar famílias, né? Chegam à terceira idade, nem todos numa situação econômica aconselhável, mas muitas das vezes, até pelos estímulos econômicos que recebem de consignados em aposentadoria e outras formas mais, como verdadeiros suporte de novas famílias que foram criadas por seus filhos. Isso sem contar questões envolvendo plano de saúde, né, questões envolvendo outras contratações que muitas das vezes o idoso ainda continua fazendo e se mantém. Então, é um livro extremamente interessante, trata dessa proteção e dessa vulnerabilidade que
já é consolidada no STJ como um hipervulnerável, ou seja, além da vulnerabilidade normal, né, para mostrar como o direito tem que estar atento, e está atento a essa realidade dessa parcela imensa, da qual nós fazemos parte, né? E o Brasil, que na década de 70 era o país do futuro, hoje se encontra presente com a realidade e com a população idosa extremamente elevada e que cada dia mais vai ficar mais idosa. Infelizmente, muitas vezes vítimas de violência doméstica também, né? Sim, sim, sim. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da primeira vara de feitos tributários do Estado de Minas Gerais e está atuando hoje como juiz convocado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na 8ª Câmara Civil, e discutimos sobre os impactos econômicos e sociais da pandemia. Doutor Fábio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui novamente. Eu que agradeço, Ariel. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, você pode ver e rever essa entrevista no canal da AMAS no YouTube, nas redes sociais da associação e no próprio site. Bom, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.